Sejam bem-vindos ao nosso empoderamento, Lilian Barbeta. Para quem não me conhece, eu sou a Lilian Barbeta, terapeuta cirúrgica e corporal. Para quem chegou de paraquedas em nosso vídeo, eu vou falar para vocês que de repente vai servir muito a vocês a minha história, porque eu estou contando a minha história desde o início, desde quando eu era pequena até hoje, para ser uma motivação para vocês nunca desistirem. Então, olhem lá nos vídeos anteriores, que está no nosso canal. Quem não conhece, se inscreva, né? Vou pedir para vocês se inscreverem, compartilhe para quem precisa desse vídeo, escutar esse vídeo, ter uma inspiração, não desistir da vida, porque vão entender, em todos os vídeos vão acabar entendendo o que eu quero chegar, o que eu quero dizer. Compartilhe, se inscreva, dê um like, nos ajudando até para o YouTube entender que está sendo muito importante para as pessoas. Porque tem muitas visualizações que estão acontecendo. Estão só assistindo o vídeo, mas não estão deixando o like. O like é muito importante. Escrevam, comentem também, tá bom? Eu agradeço bastante. Gratidão desde já para vocês todos. Voltando a falar do nosso novo episódio da minha história, da minha vida. Eu falei que eu desisti de São Paulo. Eu desisti de São Paulo com todas as derrotas, com todo o sofrimento, eu desisti. E resolvi voltar, né, ir para Santa Catarina com as minhas filhas, né? Eu falei que eu tinha esse sonho de deixar meus filhos crescerem juntos, né? Estarem juntos, não uma família separada. Peguei minhas duas filhas pequenas e fui para Santa Catarina. Como sempre, fui morar com meus pais sendo ajudados pelo meu tio a superar a vida deles também. Sendo ajudados, mesmo assim, meus pais abriram as portas, como sempre, da casa deles, para mim, para minhas filhas. Eu cheguei, assim, numa situação, assim, muito, muito triste. Mas a felicidade foi tão imensa, quando vi meus 3 filhos brincando na praia. Eu coloquei os 3 para brincar ali na areia, correndo pela praia. Eu sentei, mas eu chorei tanto, mas tanto de ver eles curtindo como irmãos ali, o amor deles, brincando e rindo e me abraçando, me beijando. Foi um momento de mãe e filhos. Eu acho que ali o mundo parou para mim. Ali foi uma realização de mãe, uma realização pessoal meu, porque meu filho sempre morou com os meus pais, por proteção, por amar ele tanto que eu não queria ele sofrendo junto comigo como eu estava sofrendo. E ter essa oportunidade de chegar e ver eles junto, para mim, já tinha ganhado o mundo. Eu acho que para mim foi a coisa mais maravilhosa naquele momento. Mas se passou um mês, como eu falei, meu marido ficou. Eu fui sozinha com as minhas filhas, eu deixei ele para trás. Porque a nossa vida era, não avançava, era escassa, era fome. Eu não melhorava, então eu resolvi ir embora sem ele. Mas ele, por sofrer muito sem as filhas, ele acabou indo, nesse um mês, indo para Santa Catarina atrás das filhas dele. Chegando lá, ele arrumou um emprego e a gente conseguiu alugar uma casa que era de uma amiga da minha mãe, na mesma rua. E a gente se mudou para essa residência. Eu, ele e minhas 2 filhas. Meu filho continuou com os meus pais. E nisso, ele estava trabalhando, eu sempre tive em mente: o que eu passei em São Paulo, não quero mais passar aqui em Santa Catarina. Eu vou arrumar um salário fixo para mim. Eu vou ter uma base que me segure. E Santa Catarina é um barato que nessa época, lá em Itajaí, vinha um carro com alto-falante enorme, sabe, na rua, oferecer emprego para todos. Hoje em dia acho que nem existe mais isso. Mas na minha época lá, foi 2011, foi muito gostoso, foi muito engraçado. Chegava aqueles alto-falantes: olha, tem emprego tal, no lugar tal, na cidade tal. E era só chegar, entrar no ônibus e ir embora junto com o ônibus.
E assim, eu lembro que eu tava ali na minha casa do meu pai com a minha mãe, nesse dia, e o alto-falante começou a falar que tinha um emprego em Navegantes, que era no outro município, lá perto, que tinha que entrar naquele ônibus pra fazer entrevista. Eu, como sempre fui doidinha, tá? Eu sempre fui assim, doidinha, assim, alegre. Eu falei, eu vou naquele ônibus, eu vou entrar naquele ônibus. E deixei minhas filhas com a minha mãe e entrei dentro daquele ônibus. Eu dentro daquele ônibus fretado, já fiz amizade com um monte de gente daquele ônibus. E falei, não sei pra onde eu vou, porque eu era nova na cidade, eu não sabia nem andar na cidade. Pra você ter uma ideia, a cidade tão pequenininha, se você pegasse um ônibus, eu peguei um ônibus da rua mesmo, do município, entrei no ônibus, meu tio dando tchau, sorrindo pra mim, dando risada, porque meu tio já sabia que aquele ônibus ia dar a volta no quarteirão e ia passar ali de novo, naquela rua, do outro lado da rua, só pra vocês terem uma ideia, porque São Paulo aqui é imenso, e eu achando que eu ia pra longe, só dei uma voltinha e meu tio dando tchau. Eu nunca vou me esquecer desse, olha, era muito engraçado. Eu falei com o pessoal, gente, aonde é Navegante, para onde a gente vai? O pessoal falou, não, é uma multinacional automotiva que estão dando emprego, que veio do México e tá tendo essa entrevista. Eu falei, então eu vou ficar nesse ônibus. Entrando nesse ônibus, começou a pegar BR. Você que entrou no Matagal, uma rua, era cheio de, é uma rua assim, cheia de barro, eu falei assim, pronto, vão tirar meus órgãos, vão me matar. Eu falei pra todo mundo naquele ônibus. Todo mundo falou, nós vamos tudo morrer. E no fim, do nada, apareceu aquela fábrica imensa, vermelha e branca. Coisa mais linda. Era tão grande que eu vi tantos empregos naquela fábrica que eu falei, eu vou conseguir entrar, ter meus benefícios, ter dignidade, ter um emprego digno, é aqui que eu vou ficar. E realmente, fiz entrevista, passei na entrevista, voltei com o ônibus fretado, fiz toda a minha documentação e comecei a trabalhar nessa fábrica. Quando eu comecei a trabalhar nessa fábrica, eu entrei como operadora e na entrevista mesmo as pessoas falavam assim, meu Deus, você tem uma profissão, seu grau de estudo não dá para você ser operadora. Eu falei, eu preciso trabalhar, mesmo que for na área da faxina, mas me dê um emprego, eu preciso trabalhar. Eu cheguei de São Paulo, ninguém me conhece em Santa Catarina, eu preciso trabalhar. E assim foi. Fiquei por 6 meses como operadora e depois de 6 meses já me colocaram para liderança. Comecei a ser líder daquela multinacional. Ganhei uma linha só para mim, tinha acho que uns 180 funcionários naquela linha. E eles falaram para mim, Lília, você é muito carismática, pela tua alegria, você vai liderar uma linha muito difícil, uma linha que não progride, que não faz meta. E a gente precisa fazer muitos carros, a gente precisa de metas e metas, e você é alegre, eu acho que você vai cativar os operadores. E o mais incrível para mim, que eu vesti a camisa da empresa e conseguimos ser a melhor linha daquela fábrica. Uma linha que não prosperava, uma linha que não batia meta, que não fazia 5S, que a gente chama de limpeza da linha. A gente conseguiu organizar e conseguir aquela meta. Através disso, eu fiz muitos amigos, porque eu sempre fui uma líder amiga de verdade. Não era por interesse, para eles baterem meta para mim. Eu abraçava eles como meus amigos, eles entendiam que eles tinham uma amiga, não uma líder. Isso era diferenciado na empresa. E com isso eu ganhei 3 linhas de 3 carros diferentes para fazer a montagem dessa linha de carro. Eu ganhando essas 3 linhas, eu comecei a motivar a fábrica de um jeito que toda a fábrica participava da minha motivação,
que era o grito de guerra. E todo mundo participava comigo. E aquilo foi fazendo a diferença na fábrica. Porque as pessoas entendiam que eles eram tratados como humanos. Não como robô e produção. Eles eram pessoas. Eles queriam ter suas casas, eles queriam ter os seus carros, eles tinham uma família também. Não só eu, como eles também. E eu estava ali para eles me ajudarem a conquistar tudo aquilo, como eles também, a mesma coisa, vice-versa, porque a gente não era um diferente do outro. Eu era uma líder que todos brigavam comigo, porque eu almoçava no meio dos operadores, e os líderes tinham que almoçar com os líderes. Eu almoçava junto com os operadores nas refeições. E nisso eu fui me destacando na fábrica, destacando que os diretores do México falaram para mim: Lília, você tem que ir para o México para você mostrar esse diferencial, para você levar, porque eu acho que você você motiva, você trabalha em torcida organizada. Eu falei: não, eu sou um ser humano que ama as pessoas e quero passar para eles que eles aqui eu ganho pão. Pra vocês terem uma ideia como era carro, como se fala, dava para eles, dava consciência que se eles falhassem no freio, eles matariam uma família, porque seriam eles que as pessoas iam morrer, porque era eles que estavam fazendo o freio. Era eles que se não tivesse, se o volante não funcionasse, era aquelas pessoas que eram os responsáveis por aquele acidente. E elas entendiam que era eles o responsável por vidas. Não era dinheiro, não era meta, não era qualidade. Eram vidas que compravam os carros, eram vidas que andavam nas ruas e eram eles que faziam, tá bom? Nisso eu fiquei por 5 anos e foi muito lindo, porque eu cheguei neles e estava tão estressada por vida pessoal, acordava muito cedo, tinha muita cobrança. E isso estava me desgastando tanto que eu pedi para eles me mandarem embora para mim poder comprar minha casa própria. Porque eu não tinha minha casa própria, eu precisava ser mandada embora para ter essa casa própria em Santa Catarina. E assim eles fizeram. No dia que eles fizeram, eu achei tão lindo que eu fui mandada embora no mesmo dia. Lá fora fizeram uma fila de operadores me beijando, me abraçando, se despedindo de mim. Mas foi uma fila gigantesca. Ali só recebi tudo que foi esses 5 anos, de amor e de carinho e respeito. Eu saí de cabeça erguida daquela fábrica. Então eu saí de lá satisfeita, com muitos e muitos amigos que até hoje tenho eles nas minhas redes sociais. Até hoje, até o último tempo eu fui na casa deles tomar café. Eles entenderam que eu não era aquela líder interesseira. Eu era líder que era amiga de verdade deles, que eu queria o melhor para eles. E então eu não consegui comprar minha casa própria porque a gente fala que às vezes a gente pensa que o marido da gente, ele é aquele marido que fica feliz e se engrandece junto com a tua vitória. Mas tem muitos homens que eles se sentem incomodados de uma mulher comprar uma casa própria sozinha. E ele falou pra mim: não, eu não aceito uma mulher comprar uma casa na minha frente. Como a gente era casado só no civil, ele não assinou aquela casa própria, onde eu ia comprar para mim, para ele e para nossas filhas. Não precisava dele para nada, era só ele assinar. Eu ia conseguir comprar essa casa somente com todo o meu trabalho, o meu esforço, mas ele não assinou. Ou eu me divorciava para conseguir aquela casa, ou esquecia desse sonho. E eu optei para continuar com ele e desistir do meu sonho. Não sei o que aconteceu. A gente fala que dinheiro na mão voa. Ele também não soube administrar o dinheiro e a gente não conseguiu
nada com sucesso. A gente conseguiu ficar sem nada desse meu trabalho e voltamos a ficar no aluguel. Voltamos a morar de aluguel. E aí, nisso que a gente voltou a morar de aluguel, ele não ganhava muito também. Eu lembrei de São Paulo. Eu falei, como eu arrastei maca em São Paulo, eu sou muito mulher de arrastar maca aqui em Santa Catarina também. Porque a fábrica, eu andava de botina, né? Eu lembro de andar de botina igual meu pai. Eu orgulho do meu pai na fábrica. Eu falei, eu vou ser meu pai, e fui igual meu pai. Só que eu tava muito acabada, muito judiada, e aparência estética é tudo. Ninguém abriu as portas pra mim. As estéticas falou, você tem que estar magra pra ontem. Eu não tava magra, acho que a fábrica tinha muito salito nas alimentações. Eu não tava magra, eu tava fora de peso e eu não tava com aparência. As estéticas não abriu a porta pra mim. Eu falei, então eu vou pegar minha maca e vou à rua. E assim foi feito. Fui às ruas de Santa Catarina, aquele sol forte, que era pior do que São Paulo. O sol era tão forte, porque sol de praia, meu rosto ficou... Ainda tenho marcas, ainda tenho manchas no meu rosto. Mas eu fiz uma máscara preta do sol quente, quente, da maresia do sol. Algumas clientes abriram as portas para mim. Elas entendiam que eu estava na luta do recomeço, abriu e respeitavam a minha chegada nas suas residências, porque elas viam que era peso, era maca no braço e não era fácil andar nas ruas até a casa delas, então elas respeitavam. Mas teve algumas que não respeitavam os meus atrasos da minha chegada. Elas não enxergavam, elas não entravam na empatia da Lília. A Lília está sem carro, a Lília está a pé, a Lília está com maca, a Lília está com creme, ela tem dificuldade de chegar até nós. E muitas vezes, com 15 minutos de atraso, não abriam as portas da sua residência para mim mais. E aquele dinheiro era perdido e eu voltava para trás, sem aquele dinheiro que eu estava tanto precisando. Então eu falo isso, eu falo que as pessoas saber olhar bem para as pessoas que trabalham para vocês, o respeito, a empatia, em ser ser humano de verdade, tá? Porque às vezes a pessoa tem tanta dificuldade de chegar até ali, não consegue, que você não observa a essência daquela pessoa, o esforço. E então eu voltava para casa muito triste, até chorando, porque não deixava eu entrar e eu não voltava mais com aquele dinheiro. Voltando, eu consegui trabalhar num salão. Esse salão era de um casal evangélicos que trabalhavam juntos, marido e mulher. Eles abriram a porta para mim lá em Itajaí, que eu acabei parando de arrastar a maca na rua, porque eles abriram a porta do salão deles, né? E a mulher, né, desse pastor me ajudou bastante, abrindo a porta, e ali eu comecei a atender os clientes no salão dela. Mas o meu sonho realmente era ter minha clínica. Eu falava, eu estudei, eu consigo, eu vou fazer, mas como eu sempre falo, na vida não fazemos nada. Eu sempre falava, tudo quem faz sou eu. Eu faço com o meu braço, eu faço com o meu esforço, eu faço com o meu estudo, eu faço. E nisso eu consegui montar a minha clínica de estética grande, no mesmo bairro que esse salão que me abriu as portas. Olha, eu tive mais um salão, coisa mais linda, uma clínica, não é salão, uma clínica grande com porta de vidro, com vários parceiros, vários médicos renomados de Santa Catarina, pessoas do Rio Grande do Norte fazendo botox, vindo até a minha clínica atender com excelência, mas a confiança de deixar seu administrativo com pessoas que não valiam a pena, porque você quer dar oportunidade para aquela pessoa. Você fala, eu vou dar oportunidade para aquela pessoa sair daquele emprego, de administrar algo para parar de trabalhar da forma que trabalhava. E assim que eu pensava, porque eu achava que todo mundo poderia ter
ter ser estendido a mão como eu queria que estendesse a mão para mim, o que eu queria para mim, o melhor, eu queria o melhor para elas também. E deixei o administrativo na mão dessa pessoa, que não vem ao caso hoje. E essa pessoa ficou no administrativo, eu só trabalhando lá dentro do box, trabalhando, perdi todo o fio da meada no administrativo. O que aconteceu? Essa pessoa foi embora, deixou tudo cair, desmoronar igual areia. Sabe o castelo alto, lindo, construído na areia? Acabou, tudo desmoronou. Eu me vi novamente sem nada. E o que fazer com os parceiros? Que os clientes dos parceiros pagaram para essa pessoa, na conta dela. O que fazer com a pessoa do imóvel? Porque ela recebeu o dinheiro e não pagou o imóvel. O que fazer com todos os clientes da Lilian Barbeta? O que a Lilian Barbeta tinha que fazer com o caráter que o pai e a mãe dela ensinou e honestidade que o pai e a mãe ensinou? Eu lembrei de São Paulo, novamente eu abri uma portinha na mesma rua para pagar as pessoas, porque eram muitas. E a humilhação que a Lilian passou, porque eles não entendiam que não foi a Lilian, entendiam que era o nome da Lilian Barbeta e que a Lilian Barbeta, por ser honesta, iria pagar. E aí, o que a gente faz? Fiquei nessa portinha, pagando tudo e a todos, o ano inteiro. O ano todo eu fiquei pagando as pessoas. E muitas pessoas me chamam de caloteira na minha porta. E eu falava, se eu fosse caloteira, eu não estaria com essa portinha aberta, pequena. Se eu fosse caloteira, eu tinha perdido contato com vocês, tinha sumido da região, tinha sumido de Santa Catarina. Mas não, estou aqui para pagar tudo e a todos. Assim que eu pagar tudo e a todos, vai se encerrar o meu sonho com estética. E aí eu consegui pagar todo mundo. E aí veio a minha segunda decepção. O meu marido foi igual ao primeiro. Tudo que o primeiro marido fez, o segundo também fez. Olha que coincidência. Tudo que eu passei na estética em São Paulo, aconteceu comigo em Santa Catarina. Tudo que o primeiro marido fez para mim em São Paulo, o segundo marido fez para mim em Santa Catarina. Engravidou uma outra companheira que ele decidiu, né? Eu vou falar que ele decidiu fazer a sua nova vida também, como primeiro, ele também decidiu. Após 21 anos de casamento, porque o primeiro foi poucos anos, né? Então eu falo, 21 anos é uma vida. Eu não esperava esse tom.